Olha, metade dos professores brasileiros não recomenda a própria profissão a jovens que estejam se preparando para o mercado de trabalho. O dado é de uma pesquisa feita pelo IBOPE, a pedido do Instituto Todos pela Educação e pelo Itaú Social. Os principais motivos apontados pela pesquisa para que os professores não recomendem a própria profissão a outras pessoas são a desvalorização, a falta de reconhecimento e os baixos salários. Para comentar esses dados e falar um pouco sobre a realidade dos professores, a gente recebe aqui a professora e diretora do Centro de Educação da UFRN, Márcia Gurgel. Professora, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Adi. Obrigada a oportunidade. Eu coloquei aí logo no começo, desvalorização, falta de reconhecimento, baixo salário, mas os problemas são bem maiores, vão muito além disso, né? Exatamente. Eu acho que, primeiro, uma pesquisa sobre a profissão docente, sobre os professores, ela deveria estar inserida num contexto mais amplo do próprio, da própria relação que existe com o contexto da educação e com as políticas educacionais, né? As questões em relação à política de valorização dos professores, que é como a gente tem tratado essas questões, elas são extremamente sérias, né? Mas elas estão articuladas a outras políticas, as políticas de melhoria da qualidade da educação, as políticas de financiamento da educação, as políticas de universalização e democratização da educação. Então, são questões que envolvem a problemática da educação no seu conjunto, né? Então, nós temos problemas seríssimos na educação brasileira, entre eles as políticas de valorização de professores. A situação é bem complicada. Bastante complicada. Dados da pesquisa mostraram que 76% dos entrevistados, agora falando de formação continuada, veem as secretarias de educação como responsáveis por oferecer essa formação continuada. Mas 66% desses entrevistados apontam um desalinhamento entre os cursos oferecidos, a formação oferecida e a realidade das escolas. É por aí mesmo, professora? Há um distanciamento entre os gabinetes, os burocratas e a prática da sala de aula? Em relação à formação continuada, que é um dos eixos dessa política, né, quando a gente fala de política de valorização do magistério, nós estamos falando de formação inicial, né, que são o requisito inclusive para o ingresso na carreira, que todo professor tenha curso de licenciatura, a formação continuada e a formação continuada como um direito, né? Salários, né? Planos de carreira e condições de trabalho, né? Então, você tem aí não só as condições pedagógicas, a estrutura da escola, mas as condições de saúde, as condições de segurança, todas elas estão relacionadas a essas questões. E nós vínhamos num processo que essa política de formação continuada era sempre discutida entre as secretarias de educação, o Ministério da Educação e as universidades. E outro organismo muito importante também, que era a Undime. A Undime faz essa articulação com as secretarias municipais de educação. Então, toda essa discussão, o MEC, desde 2009, construiu uma plataforma, que era a plataforma Freire, e as escolas, os professores colocavam ali as suas expectativas em relação à formação. Essa formação era discutida num fórum, que era o Fórum de Apoio Permanente à Formação dos Professores, e era discutido com as universidades a oferta de muitos desses cursos. Hoje essa política foi descontinuada, né? Nós não temos, as universidades não têm mais essa participação nessa tentativa que houve de criar um sistema articulado para a oferta desses cursos com foco na escola, né? Então, a expectativa era que o professor, que o diretor da escola, que a coordenação pedagógica, que a equipe da escola tivesse uma participação e vamos dizer assim, uma opinião, traduzisse, direto, né? Um envolvimento direto e traduzisse as preocupações de formação também dos educadores nas escolas e de acordo com as necessidades que existia para a oferta dessa formação. Rapidinho para a gente encerrar, é uma pergunta complicada, mas é possível mudar essa realidade?
Eu acredito que sim, de certa forma, eu sou otimista nesse sentido. Só que eu acredito que nós só vamos mudar essa realidade se nós tivermos políticas sérias, comprometidas, né, com a valorização da educação e com a valorização do educador. É verdade. Né? Quem faz a educação, né? Outubro está aí. Exatamente. É uma ótima oportunidade para a gente dar uma chance à educação, né, professora? Com certeza. Professora Márcia Gurgel, ela que é diretora do Centro de Educação aqui da UFRN. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, professora. Obrigada a você.